Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o que a Bíblia fala quando Jesus ficou com os discípulos. É muito interessante que a Bíblia diz depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, né? Jesus ele guiava, ele conduzia os discípulos por intermédio do Espírito Santo. E depois de ter padecido, se apresentou vivo. Depois de ter enfrentado a morte, de ter passado pela cruz, Jesus ainda se apresentou vivo, aparecendo-lhe durante 40 dias. E o que chama a atenção aqui é que Jesus ele poderia estar conversando com os discípulos sobre muitas coisas. Ele poderia ter falado o que aconteceu depois da crucificação, como ele se sentiu, o que aconteceu com ele, com o corpo dele, mas não. Jesus ele fala acerca das coisas do reino de Deus. Jesus passou 40 dias depois da ressurreição falando das coisas do reino de Deus com os discípulos. E o porquê? Ele queria que o reino de Deus estivesse dentro dos discípulos. Ele queria que os discípulos entendessem verdadeiramente o que era o governo de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, ela está falando sobre um reinado, um governo sobre a nossa vida, um governo de Deus sobre a nossa vida. Então, Jesus estava falando para os discípulos o que é ser governado por Deus, o que é ter o reino de Deus na nossa vida. E diz assim, ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então, Jesus comendo com os discípulos falou assim para eles, ó, vocês não vão sair daqui de Jerusalém. Em outra tradução, a Bíblia vai dizer: não saiam de Jerusalém. É uma direção que Jesus deu. Por quê? Porque ele diz assim, ó, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele que de mim ouvistes. Então, Jesus deu uma direção para os discípulos que foi a seguinte, gente, depois de ouvir tudo isso aqui sobre o reino de Deus, vocês entenderam o que é o reino de Deus, o governo de Deus, agora tem uma direção. Vocês não podem sair daqui de Jerusalém sem antes receberem a promessa. E que promessa era essa, pessoal? O Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, porque Jesus sabia que se o povo saísse, se os discípulos saíssem de Jerusalém sem o Espírito Santo, ainda que eles entendem o que é o reino de Deus, né, qual é a vontade de Deus, mas sem o Espírito Santo, eles não estariam preparados para fazer a obra de Deus. O que que isso aqui quer dizer? O que que nós devemos aprender aqui com esse texto? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes nós queremos agir da nossa maneira, com as nossas emoções, tomarmos as nossas decisões? E Jesus está nos ensinando, você não deve nem sair da tua casa sem antes receber a promessa, sem antes ter o Espírito Santo. Você não deve nem sair da tua cidade, da onde você estiver, sem antes ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, é algo que nós devemos pensar. Será que nós temos vivido a nossa vida, nós como cristãos, temos vivido a nossa vida sendo guiados pelo Espírito Santo? O Espírito Santo tem nos direcionado nas nossas ações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, ou com quem eu vou me casar, aonde eu vou trabalhar, ou simplesmente nós temos olhado para as coisas e falado assim: olha, eu acho que isso aqui
é bom para mim. Eu acho que aquela pessoa é boa para mim. Eu acho que trabalhar aqui vai ser o melhor para mim. Quando na realidade a gente precisa da direção de Deus. Gente, o Espírito Santo dentro de você é o próprio Deus dentro de você. É o próprio Deus guiando você, conduzindo você, direcionando você. E Jesus, sabendo disso, por isso ele falou: vocês não devem sair de Jerusalém sem antes receberem a promessa, receberem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aí ele diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus, ele deu a promessa. Ó, vocês foram batizados nas águas, João batizou vocês nas águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Em outras palavras, o Senhor, ele tem pressa, pressa para que nós venhamos ser batizados com o Espírito Santo. Deus, ele anseia o dia em de nós sermos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo, é a certeza de que nós somos agora não mais criaturas, mas que agora nós somos filhos da adoção, nós somos filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, busque o Espírito Santo todos os dias. Esteja na presença de Deus todos os dias. Diga para Ele: Pai, eu preciso do Teu Espírito. Busque o Espírito Santo. Ele virá sobre você. Ele vai guiar a sua vida, direcionar a sua vida. Você vai fazer escolhas agora pelo Espírito Santo. Então, aonde trabalhar, com quem casar, o próprio Deus vai direcionar você a fazer a escolha certa. E sendo guiado por Ele, certamente a sua vida será abençoada. Eu quero convidar você para que nesse momento, juntos, nós venhamos orar, venhamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que nesse momento, Deus, o Senhor venha sobre a vida, sobre o coração de cada uma dessas pessoas que estão acompanhando esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha enchê-las com o Teu Espírito, com a Tua presença. Que venhamos ser guiados e conduzidos e dirigidos pelo Senhor nesse dia hoje, meu Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e que de fato e de verdade o Senhor venha habitar em nós, que venhamos viver a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.